chat que eu já consigo descobrir. Obrigada, Vitor. Então tá. Doenças vasculares do sistema nervoso. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre AVC, que seria o acidente vascular cerebral, que é uma doença muito comum, infelizmente, na nossa atualidade. E é uma das maiores causas de morte e sequela neurológica no mundo industrializado. Ela vai ser a segunda maior causa de óbitos por problemas que envolvam a circulação no mundo. Cerca de 5,7 milhões de pessoas elas vão morrer por ano por causa do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Com isso, a gente vai ter uma variação regional da mortalidade relacionada ao AVC. Então, 85% das mortes elas vão ocorrer em países não desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Por que isso acontece? Porque a gente vai ter os fatores de riscos. Então, esses fatores de riscos, quando eu apresentar ele para vocês, vocês vão ver que eles são muito mais acentuados em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. Por exemplo, pessoas com baixa renda, que não têm a escolaridade, que não têm o aprendizado suficiente, que não têm, pessoas também que não têm muito acesso à saúde, fumantes, pessoas obesas, sedentárias. E isso acaba sendo muito mais presente, infelizmente, em países em desenvolvimento ou que não foram desenvolvidos. A maioria dos pacientes, os quais sobreviveram à fase aguda do AVC, eles vão apresentar um déficit neurológico que necessita de reabilitação. Ou seja, 75% desses pacientes, eles não vão retornar ao seu trabalho, 30% vão precisar de ajuda para caminhar, e esse AVC também, ele vai poder ser dividido em dois tipos, que seria o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele vai ser só um bloqueio na circulação, em algum vaso cerebral vai ter um bloqueio, então esse bloqueio vai impedir que o fluxo sanguíneo cerebral ocorra de forma correta. E o AVC hemorrágico, ele vai ser um rompimento de um vaso. Então vai ter uma hemorragia interna no cérebro. Então aqui tem uma imagenzinha que dá para vocês verem melhor. O AVC isquêmico, ele vai ser um bloqueiozinho que vai impedir que o fluxo sanguíneo corra de forma correta. E o AVC hemorrágico, ele vai ser uma veia extravasada, estourada, que vai causar essa hemorragia aqui. Então, é a epidemiologia dos AVCs. A faixa etária avançada, ela vai ser o principal fator de risco para as doenças cerebrovasculares. Cerca de 75% dos pacientes com AVC, eles vão ter idade superior a 65 anos. Então, a sua incidência, ela vai praticamente dobrando a cada década, depois que a pessoa completa 55 anos, a incidência vai dobrando. Então, vai esperar que o número dos casos ele aumente à medida que a população idosa aumenta. A incidência e a prevalência são praticamente 2 vezes maiores na população negra também, quando comparados aos brancos de origem caucasiana. Outros fatores de riscos, como aqueles que eu já tinha falado no começo, que é o baixo nível socioeconômico, o antecedente familiar da doença também é um fator importante. Hipertensão arterial sistêmica, porque a hipertensão pode causar esse extravasamento do sangue, principalmente. A diabetes mellitus, cardiopatias, hiperlipidemia, tabagismo, etilismo, obesidade, sedentarismo. E esses fatores de risco, eles são mais presentes nos países em desenvolvimento e não desenvolvidos, igual eu estava falando para vocês no comecinho. Então, alguns sinais e sintomas. A gente vai ter, geralmente, em AVC, os sinais eles vão se prevaler em um lado só do corpo, que então vai ser perda repentina da força muscular em um dos lados, formigamento em um dos lados do corpo, dificuldade para comunicar, a pessoa vai ter uma fala arrastada, uma dificuldade de movimentar os lábios, muitas vezes muitas vezes não, na maioria, em todos os casos, a boca da pessoa vai estar entortada, então isso também vai influenciar nessa questão da dificuldade de se comunicar. A gente vai ter a perda de coordenação motora, tontura, dormência na face, braço, perna, alterações de memória,
pessoa também vai ter algumas alterações no nível de consciência. Então, para mim, essa identificação chamada SAMU é a identificação mais importante possível do AVC, porque ela pode, crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa pode saber disso, e para mim isso é um básico que todo mundo tinha que saber. O que seria essa identificação dos sinais a partir desse SAMU? Os sinais clássicos que eu tinha até comentado com vocês seria a boca entortada, um lado do corpo enfraquecido, a pessoa com a fala arrastada. Então, quando você vê alguém que você acha que está tendo algum acidente vascular, você pede para ela sorrir. Então, a pessoa ela vai dar um sorriso, mas a boca dela de um lado vai estar entortada. Você pede para ela te abraçar. Ela vai levantar os braços e você vai perceber que um dos braços não vai estar levantando de forma correta. E também você pode pedir para a pessoa replicar uma frase que você falar ou cantar uma música e a voz dela vai estar diferente, ela não vai estar conseguindo se comunicar de forma correta. Se vocês verem esses 3 sinais, já pode ligar para o SAMU urgentemente. O AVC isquêmico, ele vai ser causado, então, por uma oclusão do vaso, fazendo com que o fluxo sanguíneo ele seja não ocorra de forma correta para uma parte do cérebro ou para todo o cérebro. Essa oclusão ela vai ser, na maioria das vezes, do tipo embólica, que é um trombo proveniente de um local, pode ser, por exemplo, um trombo formado lá perto lá no coração, que subiu para o cérebro e causou esse AVC. E também, nos outros casos, também a maioria é trombótica, que é um trombo formado na própria veia, no próprio vaso que está envolvido no AVC. Então, a diferença entre os dois é que um é formado em outro lugar e o outro é formado na própria veia. No próprio vaso, perdão. Quando um grande vaso é ocluído, a gente vai ter inicialmente uma grande zona de penumbra, que é uma zona que não tem morte cerebral ainda, e que ainda vai ter tempo para a gente salvar ela. Mas com o passar do tempo, a gente começa a ter uma zona de perda funcional, onde vai ter a morte das células neuronais, perda funcional, e só que essa região ainda não está completamente perdida. Por que as células neuronais elas são tão importantes e elas morrem de forma tão rápida? Então, as células neuronais, os neurônios, eles são células que precisam de muita energia para funcionar. Então, a partir do momento que a gente vai ter esse bloqueio da passagem do sangue, que é o fornecedor de oxigênio para esses neurônios, eles vão, por eles terem tanto requerimento por energia, o oxigênio sendo a maior fonte de energia deles, eles vão acabar morrendo muito rápido. Então, a partir dos 4 primeiros minutos, a gente já vai ter essa morte neuronal. As primeiras células a morrerem, elas vão ser as mais próximas de onde ocorreu esse bloqueio. E por isso que essa zona de penumbra, ela vai aumentando, essa zona de perda funcional vai aumentando com o passar do tempo. Então, ela começa justamente lá no local onde foi a oclusão e vai aumentando de acordo com o tempo, de acordo com que os neurônios vão morrendo. A gente vai tendo as perdas funcionais. A oclusão aguda de um vaso intracraniano reduz o fluxo sanguíneo para a região cerebral que ele supre, surgindo então uma região de infarto cerebral propriamente dito, no qual o dano funcional e estrutural é irreversível. E outra coisa importante também é que a maioria dos AVCs, cerca de 80 a 85%, vão ser os isquêmicos, que são esses por oclusão. Então, aqui a gente vai ter o núcleo isquêmico, esse pontinho azul escuro é o núcleo isquêmico, que é a parte que teve perda, que é irreversível, e essa zona de penumbra, que é uma parte que ainda tem uma salvação. Por que o tempo é tão importante para o AVC isquêmico? Então, eu falei aquela hora para vocês dos neurônios, eu vou repetir agora um pouquinho. Quando a gente tem a oclusão de algum vaso intracraniano, cerca de 2 milhões de neurônios morrem por minuto. Enquanto, se a gente não tratar da forma mais rápida possível, vocês têm que pensar que 2 milhões de neurônios vão estar morrendo por minuto.
Então, após 5 horas do início dos sintomas, apenas 25% dos pacientes ainda vão apresentar aquela área de penumbra que a gente ainda pode salvar. E essa área ela vai poder permanecer por até 18 horas, só que quanto mais tempo demora, mais problemas você vai tendo com a pessoa, mais déficits neurológicos irreversíveis vai causando. E quanto mais demora, mais déficit neurológico. E o tratamento também a partir da trombólise, que é o tratamento principal nessa questão de AVC isquêmico. O que seria a trombólise? A trombólise, eles vão inserir intravenosamente um anticoagulante que vai fazer, vai como é que eu posso explicar? Vai dissolver esse coágulo que está prendendo o fluxo sanguíneo. Então, esse é o melhor tratamento possível nos casos de AVC isquêmico. Só que, por exemplo, ele só pode ser utilizado se o início dos sintomas desse paciente tiver começado em até 4,5 horas, 4 horas e meia. Se ele tiver começado a ter esses sintomas 5 horas, aí já não pode usar esse método, porque ele pode trazer mais malefícios do que benefícios, inclusive tendo alguma hemorragia interna. A triagem. Então, o sucesso do tratamento ele vai depender de 4 pontos principais, que é a rápida identificação dos sinais de alerta. Então, quando você identificar, você já vai ter que ligar para o SAMU, já vai ter que mandar imediatamente o encaminhamento para o serviço de emergência. E com isso, a gente vai ter a priorização do transporte pré e intra-hospitalar para os casos com suspeita de AVC. Uma coisa interessante que eu vi é essa questão do transporte. A gente já tem, inclusive aqui em Brasília, tem 1 ou 2 unidades, se não me engano, ambulatórios, que seria o SAMU, que já estão preparados para fazer os testes necessários e com o aparelho de trombólise em campo até chegar ao hospital, que é lá no Santa Lúcia. A gente vai ter essa ambulância que tem uma tomografia e os medicamentos para realizar a trombose. Qual é a importância da tomografia? A tomografia ela vai mostrar para a gente se tem ou não tem se o AVC ele é ou não hemorrágico. Quando ele é hemorrágico, a tomografia vai mostrar. Quando ele é isquêmico, é muito difícil que essa tomografia mostre. Então, em casos mais extremos também, essa ambulância é uma salvação, porque dá para fazer a trombólise lá na hora, antes de chegar no hospital. Então, a gente vai estar perdendo menos tempo, vai estar perdendo menos neurônio, então vai estar tendo menos déficit neurológico. Então, diagnóstico e tratamento rápido através de protocolos pré-estabelecidos. Avaliação inicial. A gente vai usar uma escala chamada ABCDE do trauma. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que ela vai analisar alguns pontos mais importantes para esse paciente traumatizado. É a escala de coma de Glasgow também, que avalia principalmente o nível de conscientização daquele paciente. E acima de 8, ela vai até 12, se eu não me engano. Acima de 8, você vai poder você não intuba o paciente, e abaixo de 8, você vai ter que intubar esse paciente. A escala de AVC também, do NIH, que é uma escala padrão ouro, é a que você sempre vai usar nesses casos de AVC, de acidentes vasculares. Tem também a história do caso, sendo o horário do início dos sintomas a informação mais importante, igual eu estava falando para vocês. E, por exemplo, vamos dizer que o paciente, você estava lá com alguém da sua família que estava tendo os sinais, os sintomas, só que ela tinha acabado de acordar. Então, como é que você vai calcular esse início dos sintomas? Nesses casos, o início dos sintomas ele vai ser quando você viu a pessoa pela última vez lúcida, na sua forma normal. Então, por exemplo, a última vez que você viu a pessoa foi antes dela dormir. Então, o horário que você vai colocar no início dos sintomas vai ser no horário que ela foi dormir. A gente também vai usar exames clínicos e laboratoriais, como, por exemplo, hemograma, contagem de plaquetas, enfim. Monitorização respiratória e monitorização cardíaca e da pressão arterial. Uma coisa que acontece muito é que a maioria
a maioria não, mas muitos pacientes com AVCs, esses pacientes também vão ser acompanhados de infarto agudo do miocárdio. Então, essa monitorização cardíaca da pressão ela é de extrema importância. Ataque isquêmico transitório, AIT. Ele é muito semelhante ao AVC, os sintomas são os mesmos, é um bloqueio, só que o bloqueio ele é temporário. Então, ele vai durar menos de 1 hora, geralmente de 10 a 20 minutos, e a gente vai ter uma recuperação completa do déficit em menos de 24 horas, porque não vai ter danos definitivos em virtude aos mecanismos compensatórios, ou recanalização precoce e espontânea dos vasos, que seria uma trombólise natural. Então, qual é a principal diferença entre o AIT e o AVC isquêmico? Apesar de ambos serem bloqueios, oclusões do vaso, o AIT ele vai ser um bloqueio temporário, que vai durar provavelmente minutos, enquanto o AVC isquêmico ele vai ser um bloqueio que você vai precisar de alguma forma para poder desbloquear aquela oclusão. E ele vai durar geralmente horas. Se não tratar, a pessoa vai ter uma morte encefálica, inclusive. As causas, então, vão ser os mesmos do AVC isquêmico, os sintomas vão ser os mesmos. E também esse ATI, ele vai ser um sinal de alerta muito importante para AVC iminente. Então, as pessoas que sofrem o ATI, o AIT, elas vão ter muito mais probabilidade de sofrer um AVC do que as pessoas que não sofreram um AIT. Então, quando você vê uma pessoa que teve AIT, você tem que tratar, você tem que ter um acompanhamento melhor, tem que ter uma pesquisa melhor do que causou, o histórico familiar, o histórico da pessoa, se a pessoa é tabagista, etílica, e o risco de AVC também, ele vai ser maior durante as primeiras 24 a 48 horas depois desse acontecimento do AIT. Então, reconhecer o AIT, identificar e tratar suas causas vai ajudar você a prevenir o paciente que tenha um AVC. Seria uma forma muito mais grave desse ataque isquêmico transitório. AVC hemorrágico. Então, ele vai apresentar cerca de 20% de todos os AVCs. Ele vai ser causado pelo rompimento de um vaso. Lembra que o AVC isquêmico, então, ele vai ser a oclusão de um vaso, e o hemorrágico, ele vai ser um vaso que vai romper dentro do nosso cérebro. Então, ele vai causar o extravasamento de sangue, lesionando e provocando um inchaço naquela região onde houve o sangramento. O AVC hemorrágico por rotura de um aneurisma cerebral é o tipo mais grave de AVC. E ele vai ocorrer quando o aneurisma intracraniano rompe, extravasando o sangue dentro do cérebro. O AVC hemorrágico mais frequente, entretanto, ele vai ser devido a um pico elevado de pressão alta, ou que ocorre em pacientes que têm hipertensão arterial por vários anos e não se trata corretamente. Por isso que eu falo para vocês que o AVC, ele geralmente vai ser até acompanhado de um infarto agudo do miocárdio mesmo. E causado por lesão crônica de pequenas artérias perfurantes, promovendo fragilidade da parede e formação de pequenos aneurismas. Então, a gente tem que reconhecer e tratar o mais rápido possível também. Então, ainda dentro desse AVC hemorrágico, a gente vai ter os dois tipos que são os principais, que seria essa hemorragia intraparenquimentosa, que vai ser o acúmulo de sangue no parênquima cerebral, que vai levar agudamente à pressão intracraniana, já que ocorre edema vasogênico em volta da lesão, organização do coágulo. O hematoma, ele vai poder aumentar de tamanho nas próximas 12 a 36 horas, é de altíssima letalidade. O paciente, geralmente, ele morre da própria hipertensão intracraniana, que leva à herniação cerebral. Então, o nosso cérebro, ele é uma caixa, o nosso crânio, ele é uma caixa, serve como se fosse uma casinha para o cérebro. Então, esse extravasamento de sangue vai inchando e aumentando a pressão dentro dessa caixa, que seria o nosso crânio,
que vai causar diversas centenas de danos e até mesmo a morte, justamente por causa dessa pressão que esse extravasamento de sangue causa. Então, ele vai ser caracterizado pelo déficit neurológico focal súbito, muitas vezes acompanhado de cefaleia, que seria dor de cabeça, náuseas, vômitos, redução do nível de consciência, níveis pressóricos bastante elevados. A hemorragia, o segundo caso também, o segundo tipo mais frequente é a hemorragia subaracnoide, que vai ser um sangue no espaço subaracnoide, vai produzir uma meningite química, que geralmente vai aumentar também essa pressão craniana durante dias ou algumas semanas. Então, por exemplo, a hemorragia intraparenquimatosa, o hematoma ele vai aumentar em horas, em um dia. Já essa subaracnoide, o hematoma ele vai demorar alguns dias mais, até semanas. E o edema cerebral ele vai ser o máximo e o risco de vasoespasmo infarto subsequente é maior entre 72 horas a 10 dias. Ele ocorre principalmente por ruptura de aneurismas seculares intracranianos. É de alta letalidade também, e o sintoma inicial mais frequente é a cefaleia súbita, a dor de cabeça súbita, intensa e holocraniana, podendo ser acompanhada de náuseas, vômitos, tonturas e sinais de irritação meníngea. Pode ocorrer também a perda de consciência, também é um fato muito comum em AVCs hemorrágicos. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico do AVC? O melhor diagnóstico, mais preciso, vai ser justamente o que você vai fazer a partir da anamnese, que é você estudar o início dos sintomas, o histórico da pessoa. Vai ser a sua principal forma de descobrir se aquilo ali que ela está tendo é um AVC. E também vai ter aquilo que eu falei para vocês do SAMU. É pedir para ela sorrir, ver se tem um lado mais torto, um lado caído, um lado mais fraco. E o AVC ele também vai ser suspeito em casos que ocorra déficit neurológico, principalmente focal, focado em um lado só, de instalação súbita ou de rápida progressão. O tempo de evolução é importante, igual eu falo para vocês desde o comecinho da aula, e um exame físico detalhado também, o nível de consciência ele vai ter que ser observado e reavaliado periodicamente. A pressão arterial, ela também vai ter que ser observada e reavaliada periodicamente, porque os seus níveis eles vão poder variar de forma muito rápida e espontânea, então você tem que estar sempre lá avaliando a pressão arterial daquele paciente. E além disso, o manejo vai ter que basear de acordo com os objetivos diferentes para cada AVC. Então, essa questão da pressão arterial, ela vai ser diferente em pacientes com AVC isquêmico e hemorrágicos. Reconhecimento de fatores de risco também é muito importante para essa anamnese completa, para esse histórico completo do paciente. Exames complementares. Os exames complementares gerais eles vão ser colhidos após a chegada, que vai ser os exames básicos, que seria o hemograma, glicemia, cálcio, exame de coagulação, mas apesar disso vai ser sempre essencial realizar um exame de neuroimagem, apesar da anamnese completa, do histórico completo ser o mais importante, a gente precisa desse exame de neuroimagem para poder ter um diagnóstico concreto da doença. Por isso que aquela questão do SAMU, que já tem uma tomografia e já tem a trombólise dele, é muito importante, porque a tomografia, ela geralmente não vai mostrar o AVC isquêmico, igual eu botei aqui, então ela vai servir para afastar a possibilidade do AVC hemorrágico. Então, o paciente que está lá no SAMU, tem essa tomografia, a gente vai realizar a tomografia, vai ver que não tem, aparentemente, um AVC hemorrágico. Então, dependendo das condições dele, a gente já vai poder aplicar a trombólise dele lá. A ressonância magnética também é um exame de neuroimagem muito utilizado nessa área, porque ele vai ser de maior acurácia para os casos de AVC isquêmico. Ele vai documentar de forma fidel e a extensão
e a localização desse infarto, igual está aqui na imagem. E esse aqui seria o AVC isquêmico. Mas, apesar dele ser muito bom para o AVC isquêmico, a ressonância, ela não é tão sensível para detectar o sangramento, que seria o AVC hemorrágico. Então, em caso de AVC hemorrágico, o melhor exame é a tomografia. No caso de AVC isquêmico, o melhor exame é a ressonância magnética. A gente vai ter também o exame de Doppler, que vai ajudar a gente a descobrir qual é a artéria intracraniana que está obstruída. E também tem essa questão do análise do próprio líquor, que é o líquido cefalorraquidiano. Ela vai ser uma indicação que vai se restringir a suspeitas clínicas de hemorragia subaracnoide, quando a tomografia do crânio parecer normal. Então, quando a gente tem uma suspeita de AVC hemorrágico, você vai lá e faz a tomografia do crânio, ela parece normal, analisa esse líquor para poder ter uma certeza. Porque muitas vezes, em casos assim, principalmente, quando você faz uma tomografia do crânio que parece normal e o paciente está tendo um AVC hemorrágico e você não pesquisa mais a fundo para ver se realmente descobrir realmente qual é o diagnóstico, o médico acha que por a tomografia está parecendo normal, que é um AVC isquêmico, não é hemorrágico. Aí vai lá e aplica trombólise. O que acontece se você fazer esse tratamento de trombólise num paciente de AVC hemorrágico? Ele vai sangrar até morrer, porque você vai estar raliando o sangue dele, sendo que ele já tem um vaso rompido. Por isso que a trombólise, ela é só para AVC isquêmico, porque ela vai dissolver aquele coágulo que está bloqueando. No AVC hemorrágico, ela vai matar o paciente de hemorragia, ele vai sangrar até ele morrer. Então, tratamento do AVC isquêmico. Então, o tratamento, ele vai ser o suporte clínico, vai ser prevenção de complicações, pesquisar quais foram os mecanismos desse AVC e avaliar a possibilidade para trombólise, levando em conta sempre as contraindicações para esse tratamento. As principais seriam se a pessoa é maior de 18 anos, se ela tem o diagnóstico clínico exato de AVC isquêmico, e se o tempo de início dos sintomas ele for menor do que 4 horas e meia. Não botei aí, mas depois eu vou organizar direitinho, porque se passar de 4 horas e meia de início de sintomas, essa trombólise ela pode causar mais riscos do que benefícios para esse paciente. O tratamento do AVC isquêmico hemorrágico, do AVC hemorrágico, desculpa. Em caso de hemorragia intraparenquimatosa, a gente vai ter que controlar a pressão, investigar qual foi a causa desse sangramento e a gente vai fazer uma drenagem cirúrgica. Já nos casos de hemorragia subaracnoide, vai ter um suporte clínico também, o tratamento das complicações neurológicas e o tratamento do aneurisma, que foi o aneurisma que rompeu para que essa hemorragia ocorresse, principalmente, propriamente dito. Então, ele vai ser um tratamento neurocirúrgico ou vascular, depende de qual for o caso do paciente em questão. Então, foi isso, a aula sobre acidentes vasculares, cerebrovasculares. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, se quiser alguma informação a mais, pode me mandar mensagem em qualquer uma dessas minhas redes sociais que eu coloquei aí, por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu vou estar grata em responder.